Notícias do STF agora, porque o Supremo Tribunal Federal tem já 3 votos contra o aval do Legislativo para o cumprimento de mandados de busca e apreensão no Congresso Nacional. A tal da ideia da prerrogativa parlamentar. Quem tem detalhes a respeito dessa votação que acontece no STF é a nossa repórter Janaína Camelo, já conosco aqui na nossa tela. Vai trazer mais detalhes sobre isso, sobre esta ação, Janaína Camelo. Explica pra gente do que se trata. Bem-vinda novamente. Muito boa tarde, Kobayashi. Pois é, o STF começou a julgar aí essa ação, uma ADPF, né? Uma ação de descumprimento de preceito fundamental que foi apresentada inclusive pelo Senado, mas discutindo exatamente o seguinte, que se deve ser restrito ao STF a determinação, a autorização para mandados de busca e apreensão, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas dependências do Congresso Nacional e também em imóveis funcionais, né? Onde moram ali os parlamentares. Em resumo, essa decisão, esse julgamento, essa ação está querendo discutir se o foro privilegiado pode ter um alcance ali se estendendo também ao local, ao cumprimento de medidas cautelares, ao cumprimento, por exemplo, de mandados de busca e apreensão nos locais onde os parlamentares trabalham e também nos locais onde eles moram. Então, é exatamente isso que essa ADPF está tratando ali, não exatamente sobre uma autorização do Legislativo para que o STF faça esse mandado, cumpra, né, peça ali, determine o cumprimento de mandado de busca e apreensão nas dependências do Congresso. Então, é um julgamento que começou hoje no plenário virtual, no plenário dos 11 ministros, e aí já tem 3 votos, inclusive ali o relator, o ministro Cristiano Zanin, já votou ali dizendo que sim, é restrito apenas ao STF. O voto dele foi seguido pelo ministro Gilmar Mendes e também pelo ministro Alexandre de Moraes. Então é um julgamento, como é no plenário virtual, ele tem um tempinho ali para terminar, né? Ele vai até o dia 26. Começou hoje. Inclusive ontem, quem esteve com o relator, o ministro Cristiano Zanin, conversando exatamente sobre esse assunto, foi a advogada-geral do Senado, a Gabriele Tatti, com relação a essa ADPF. Então, só para explicar como que ela chegou no Supremo. Isso já faz um tempo que ela corre no Supremo, desde 2017, e foi apresentada pela mesa do Senado, então, como eu disse, e isso logo depois que houve uma operação, a Operação Metis, na época, Kobayashi, que buscava tentar ali identificar um suposto esquema que poderia estar atrapalhando as investigações da Lava Jato envolvendo parlamentares. E aí, dentro disso, houve uma decisão da primeira instância da Justiça Federal aqui do DF, permitindo o cumprimento de mandado de busca e apreensão no imóvel funcional de um parlamentar. Então, por conta disso, na época, a mesa diretora do Senado entrou no Supremo dizendo que não poderia haver uma ordem da primeira instância com relação a isso. Apenas o Supremo Tribunal Federal poderia fazer essa determinação. Então, aí agora os ministros, depois de anos, agora os ministros estão julgando essa ação que é uma ADPF. No voto, o ministro Cristiano Zanin, que é o relator, ele disse o seguinte, que a decisão dele, restringindo apenas ao STF, vem da lógica dos freios e contrapesos, que o controle judicial sobre atos que acabem interferindo na autonomia do parlamento só pode ser exercido se não pelo STF, porque é quem tem autoridade, legitimidade aí para garantir a proteção dos direitos fundamentais, como, por exemplo, a proteção da inviolabilidade da privacidade e também a inviolabilidade domiciliar e com a preservação da independência entre os poderes. Então, 3 ministros votaram, dos 11 ministros, um julgamento que vai até o dia 26. Kobayashi. Acompanharemos até o final desse julgamento. Muito obrigado, Janaína Camelo, ao vivo e diretamente de Brasília. Agora são 17 horas e 51 minutos, um rápido e último intervalo para você que está na rádio. Por aqui a gente segue com os nossos analistas. Eu quero a opinião do Bruno Musa sobre essa votação. Tudo indicando aí o STF já formando maioria, concluindo pela impossibilidade do aval para buscas no Congresso. E aí, Bruno Musa, sua opinião? Pois tudo parece que vai ser, bom, já como você muito bem colocou, parece que já tá bem encaminhado aí com 3 votos. Ele já vai não avalizando essas buscas como um todo, né? O que me chama mais atenção é que, mais uma vez, a gente vê uma evidência da própria Suprema Corte tendo que resolver alguma coisa no país. Parece que tudo hoje passa na mão de 11 pessoas. Eu vou trazer aquele número que eu já trouxe aqui algumas vezes, que eu busquei em dados oficiais. A Suprema Corte brasileira, ano passado, julgou por volta de 100 mil casos. Em paralelo, a Suprema Corte americana por volta de 80 casos. Não 80 mil, 80 contra 100 mil. E grande parte desses 100 mil que foi votado ultrapassa 50%.
foram decisões monocráticas. Então, nós estamos falando que decisões que passam, inclusive pela competência do próprio Congresso, se fôssemos levar tecnicamente a Constituição a pé de fogo, como deveríamos fazer, muito disso está sendo solucionado por 11 ou muitas vezes por uma pessoa só. E acaba decidindo uma série de coisas, como foi, por exemplo, o caso do IOF, que é um imposto extra fiscal que não teria essa competência, mas foi lá e altera toda a dinâmica de uma parte econômica que não caberia a eles. Então, mais uma vez, é o próprio STF entrando nisso e atuando diretamente na vida do dia a dia aqui do Brasil. Como eu falei, na minha opinião, a gente precisa buscar o caminho quanto antes de trazermos a normalidade novamente. Isso afeta a dinâmica do dia a dia dos negócios e principalmente da vida dos brasileiros. Fala aí, Viperno. Não, veja, é isso. Inclusive você comentava algo fora do ar aqui comigo, importante, né? Se a PEC da blindagem passar, o que vai acontecer com essa decisão do STF? Ou seja, teremos mais um conflito entre os poderes. Pois é, e acompanharemos como é que fica esse tensionamento, enfim, as decisões que vão se formando no Supremo Tribunal Federal.